Ó, exercício 4. O exercício 4, ele é um outro exercício aí de fração algébrica, produto notável, né? Esse tipo de coisa. E ele é um exercício do Colégio Militar de Brasília, 2009. Então vamos lá. Para resolver esse exercício, pessoal, a gente vai estar fazendo ele parte a parte, tá? Quando o exercício ele é muito grande, né? Fica a dica aí. Para você não precisar ficar escrevendo as coisas toda hora, é interessante dividir o exercício em partes, né? Ah, A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, como vocês podem ver, a gente tem uma fração dividindo, uma fração sendo dividida por outra fração, né? E são todas frações enormes. A gente vai dividir isso aqui em duas partes. Primeiro a gente vai dar uma analisada nisso aqui, tá? E depois a gente olha esse denominador, né? Porque esse aqui seria o numerador dessa fração zona. Então a gente vai começar por partes. Vamos começar trabalhando em cima disso aqui, tá bom? Então eu vou escrever o seguinte: 1 mais A menos B sobre A mais B, dividido por 1 menos A menos B sobre A mais B. Então, o que seria interessante a gente fazer aqui? Juntar o 1 com esse cara, né? Para fazer isso, a gente precisa levar esse 1 aqui para o mesmo denominador. A gente tem que igualar esses dois denominadores. O denominador do 1 é 1. Então, a gente precisa multiplicar em cima e embaixo por A mais B. Para eles ficarem com os denominadores iguais, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa aqui embaixo. A gente vai multiplicar o 1 em cima e embaixo por A mais B. Beleza? Feito isso, pessoal, ó, esse denominador aqui, ele já virou A mais B. E esse aqui de baixo, ele também já virou A mais B. E aí a gente vai juntar os numeradores, né? Ó, em cima a gente tem A mais B mais A menos B. E embaixo a gente tem A mais B menos A menos menos B. E aí vai ficar mais B. Acompanha aqui. Aí, A mais A dá 2A e B menos B zera, né? Esse daqui cancela. Chance, chance. Aí, A menos A cancela. Chance, chance. B mais B dá 2B. E esse aqui cancela com esse aqui. Tá? Então, a gente vai ter aqui A mais A, 2A, dividido por 1, dividido por 2B, dividido por 1. Fração de fração, mantém o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo. 2A vezes 1 sobre 2B. E aí você vai ter 2A sobre 2B, que é a mesma coisa que A sobre B. Então, tudo isso aqui, ó, a gente pode trocar por A sobre B. Simples assim. Beleza? E agora que a gente já simplificou bastante aqui esse cara, vamos dar uma olhadinha nesse, né? E pode ver que esses dois eles são bem parecidos, só que em vez de A e B, a gente tem A ao quadrado e B ao quadrado. Estão vendo? O que você espera encontrar disso aqui, ó? Eles não são iguaizinhos? Então, se você encontrou aqui A e B, nesse cara aqui, você tem que encontrar A ao quadrado sobre B ao quadrado. Tá? Porque a única coisa que muda é que em vez de A, você tem A ao quadrado. Em vez de B, você tem B ao quadrado. Tá? Não sei se vocês conseguiram perceber isso, mas, tipo assim, isso aqui já ia te dar uma vantagem enorme na hora da prova, né? Porque o que você calculou aqui é a mesma coisa que aqui, tá bom? Que só muda o quadradinho. E aí você já resolvia direto, mas eu vou estar resolvendo isso aqui passo a passo para vocês verem. Então, a gente tem aqui 1
mais a ao quadrado menos b ao quadrado sobre a ao quadrado mais b ao quadrado, dividido por 1 menos a ao quadrado menos b ao quadrado, dividido por a ao quadrado mais b ao quadrado. Aí a gente vai multiplicar em cima e embaixo por a ao quadrado mais b ao quadrado. E aqui também, a ao quadrado mais b ao quadrado. A ao quadrado mais b ao quadrado. Para ficar com o mesmo denominador. E aí a gente vai ter o seguinte. No denominador, a gente vai ter a ao quadrado mais b ao quadrado, em cima e embaixo. E aqui a gente vai ter a ao quadrado mais b ao quadrado, mais a ao quadrado menos b ao quadrado, a ao quadrado mais b ao quadrado, menos a ao quadrado, menos com menos b, mais b ao quadrado. Chance, chance. Chance, 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 chance. Né? Então, você ficou com 2a ao quadrado sobre 1, dividido por 2b ao quadrado sobre 1, que é a mesma coisa que 2a ao quadrado sobre 1, vezes 1 sobre 2b ao quadrado, que é a mesma coisa que a ao quadrado sobre b ao quadrado, como a gente já tinha previsto. Tá bom? Então, no final das contas aqui, deixa eu pegar esse papelzinho aqui para terminar o exercício, ó. A gente vai ter a sobre b dividido por a ao quadrado sobre b ao quadrado. Aí a gente mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, chance, 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 chance. E aí você tem b sobre a como resposta, tá? Eu cortei aqui o a com a ao quadrado e o b com b ao quadrado, ficando com b sobre a, alternativa D. D de dado. Beleza? Então, essa questãozinha aí era um pouquinho mais elaborada, do Colégio Militar de Brasília. Vamos aqui pro exercício... Vamos aqui pro exercício 5 da... ESA, sei lá. Então, a gente vai ter o seguinte. Racionalizando a expressão... Deixa eu ver se dá pra ver aqui com a caneta verde. Essa caneta é bem clarinha, né? Ó, a gente tem isso aqui. O exercício pede pra gente racionalizar, né? Bom, pessoal, para racionalizar, a gente tem que tirar a raiz do denominador, né? Essa raiz aqui é a raiz enésima de a elevado a n menos 2. Então, se aqui fosse a elevado a n, ó, ia cancelar a raiz com a potência, sobrar só a. E aí você ia tirar a sua raiz do denominador. Só que não é a elevado a n, é a elevado a n menos 2. Então, a gente tem que dar um jeito de sumir com esse menos 2, né? Então, seria interessante a gente multiplicar esse cara aqui, ó, por a ao quadrado. Porque se a gente multiplicar isso aqui por a ao quadrado, vai ficar a elevado a n menos 2 mais 2. E aí ficaria com a elevado a n, né? Então, seria legal a gente estar multiplicando em cima e embaixo por a ao quadrado. Só que se você colocar só a ao quadrado, você não vai conseguir juntar esses dois, né? Porque esse a ao quadrado ele não estaria na raiz enésima. Aí você teria que fazer essa correção. Então, a gente precisa colocar aqui raiz enésima. Porque agora, ó, como isso aqui vai multiplicar isso aqui, eles estão na mesma raiz, a raiz vai juntar. E aí vai cancelar esse 2 com esse. E se a gente multiplicar embaixo por isso aqui, a gente tem que multiplicar em cima também. Tá? E aí vai acontecer o seguinte. Em cima, ó, a gente tem raiz enésima de a elevado a m e raiz enésima de a ao quadrado. Você vai ficar com raiz enésima de a elevado a m vezes a ao quadrado. E embaixo,
raiz enésima de a elevado a n menos 2 vezes a ao quadrado. E aí, como a gente tem potências de mesma base, a gente soma os expoentes. Raiz enésima de a elevado a m mais 2 dividido por raiz enésima de a elevado a n menos 2 mais 2. E como eu disse, ó, esse aqui vai cortar com esse aqui. E aí você vai ter raiz enésima de a elevado a n, que vai cortar também. Então, você vai ter raiz enésima de a elevado a m mais 2 dividido por a. Que dá a letra B de bola. Então, essa daqui era a questão 5, né? Esqueci de colocar aqui. Bom, exercício 6. No exercício 6, pessoal, a gente tem um probleminha, né? Do Colégio Militar de Brasília também, 2007. Diz o seguinte: 3 amigos foram a uma loja de doces. Luiz gastou R$ 2,90 e comprou um caramelo e um pirulito. E 2 pirulitos, né? Então vamos fazer assim, ó. Caramelo, pirulito e chocolate. E aí a gente tem o Luiz, a Maria e o Júlio, né? Aí o Luiz, ele comprou um caramelo e 2 pirulitos e 0 chocolates. A Maria, ela comprou um caramelo, 2 chocolates e nenhum pirulito. E quanto gastou o Júlio se comprou um caramelo, um chocolate e um pirulito, né? Bom, temos essas informações então. Vamos chamar então de C o preço de um caramelo. O P é o preço do pirulito. E X é o preço do chocolate. Dado que a gente já usou a letra C para o caramelo. Então, se a gente pegar 1 e multiplicar por C e somar com 2P, isso daqui é o tanto que o Luiz gastou, né? Que é R$ 2,90. E se a gente somar aqui C com 2x, tem que dar 4,30, que é quanto que a Maria gastou. E o que a gente quer saber é o que o Júlio gastou, dado que ele comprou um caramelo, mais um pirulito, mais um chocolate. Então, aqui a gente tem um sistema. Só que esse sistema, ele tem 3 equações, 1, 2, 3, e 4 incógnitas, ó. 1, 2, 3, 4. Então, não vai ter como a gente resolver esse sistema 100%, né? Porque vai faltar informação para a gente resolver aqui. Só que o exercício não quer que a gente encontre o preço do caramelo, nem o preço do pirulito, nem o preço do chocolate. O exercício quer que a gente encontre a soma dos 3, ó. E se vocês olharem aqui a equação 1 e a equação 2, aqui a gente tem 2 pirulitos, aqui a gente tem 2 chocolates. Se a gente somar as duas, vai dar 2 caramelos mais 2 pirulitos mais 2 chocolates é igual a 2,90 mais 4,30, né? Então, se você tirar o 2 em evidência, vai dar 2,90 mais 4,30, que é 7,2. 5,2 mais 2, 7,2, né? E isso daqui é o tanto que o Júlio gastou.
né? Então, se você pegar esse 2 e passar dividindo, você descobre que o Júlio gastou 7,20 dividido por 2, ou seja, R$ 3,60, né? E aí você teria como resposta, então, a letra B. De novo, B de bola. Tá bom? Questão 7. A questão 7 também é do Colégio Militar de Brasília, de 2003. E ele fala assim, ó. A equação x ao quadrado mais px mais q igual a 0. E P e Q são reais, né? P e Q aí pertencem aos reais. E ele falou que essa equação ela tem raízes opostas e não nulas. Então podemos afirmar que... Bom, pessoal, as raízes dessa equação de segundo grau, ó, a gente pode chamar de x1 e x2, né? Que elas vêm do Bhaskara. Se você aplicar Bhaskara aqui, você vai encontrar então o seu x1 e o seu x2, né? E eles são raízes opostas. O que significa isso? Que o x1 é menos x2, tá? Ou que o x2 é menos x1, tanto faz, mesma coisa. Tá? E aí, o que a gente sabe, né? Lá da soma e produto das equações de segundo grau. A gente sabe que x1 mais x2 dá menos b sobre a, né? O b é p. E o a é 1. Então, a gente tem aqui que x1 mais x2 é igual a menos p. Só que x2 é menos x1. Então, x1 menos x1 é igual a menos p. Então, daqui a gente conclui que o p ele tem que ser 0. Tá bom? O que faz sentido, né? Se você não tem coeficiente b, automaticamente as suas raízes elas são opostas, né? Porque você poderia passar o seu q para o outro lado e tirar a raiz. Aí você teria que as raízes são mais ou menos q, não é? Mais ou menos raiz de menos q, passando o q para o outro lado. Então, se as raízes são opostas, automaticamente o nosso coeficiente b aqui, ó, ele é 0, tá? Porque a soma das raízes daria 0. E o que mais que a gente sabe? A gente sabe que o produto das raízes é igual a C sobre A. Aí o nosso C é Q e o A é 1. E o x2 é menos x1, então a gente teria que menos x1 ao quadrado é igual a Q. Aí você pode pegar esse Q e passar esse menos e passar para o outro lado. Então você tem que x1 ao quadrado é menos Q. E passando o quadrado para o outro lado... Não, na verdade a gente quer saber o sinal do Q, né, pessoal? Ó, não precisa nem fazer isso. Aqui eu vou estar achando as raízes, ó. Aqui eu vou achar que o x1 é raiz de menos Q, mais ou menos, né? Não é isso que eu quero saber, ó. O exercício quer saber o sinal do Q. O Q, ele é igual a um x1 ao quadrado negativo. Qualquer número ao quadrado real é positivo, ó. Então isso aqui, pessoal, ó, é positivo. E está sendo multiplicado por um sinal de menos. Então o nosso Q, ele vai ser negativo com certeza. Q é menor que 0. Ele não pode ser 0 justamente porque o exercício fala que as nossas raízes não são nulas, né? O Q ele só valeria 0 se o x1 fosse 0, o que não é verdade, tá? Então o Q aqui tem que ser negativo e o P vai ter que ser 0 para isso acontecer. Então aqui a gente teria como alternativa letra E, tá? O P é 0 e o Q é negativo. Beleza? Aí a gente vai para a próxima questão, que é a questão 8 de Harvard. Conhecem Harvard aí? Faculdade dos Estados Unidos? Questãozinha de lá, ó.
simplifique, né? Você tem aí raiz 2003 de 2 raiz de 11 menos 3 raiz de 5. Isso aqui está sendo multiplicado por raiz de 4006 de 89 mais 12 raiz de 55. Então, vamos dar uma pensadinha. A gente pode juntar essas duas raízes? Não, a gente não pode, porque elas possuem índices diferentes. Vocês concordam? Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é igualar esses índices. Aqui o índice é 4006 e aqui é 2003. Então, é fácil perceber que a gente pode pegar o 2003, né? E se a gente multiplicar por 2, ele se transforma em 4006, né? Então, o que a gente precisa fazer é multiplicar isso aqui por 2 e elevar quem está dentro da raiz ao quadrado, né? Porque, pessoal, ó, se você tem isso aqui, por exemplo, raiz de 2, né? Isso aqui, ó, o expoente é 1 e o índice da raiz é 2. Daí, se você multiplicar isso aqui por qualquer coisa, por exemplo, por 5, ó, você continua numa igualdade, né? Se você pegar o expoente e multiplicar por 5 e o índice da raiz também. A gente vai fazer isso aqui. Então, a nossa raiz vai se transformar em 4006. E aqui dentro vai ficar isso aqui ao quadrado, né? E aí a gente vai ter que pegar esse cara aqui, ó, e elevar ele ao quadrado, aplicando o quê? Produto notável, né? Então, esse daqui seria o a menos b ao quadrado, né? Que vai ser o primeiro ao quadrado. Aí, 2 raiz de 11 ao quadrado é 4 vezes 11. Menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E isso aqui estaria sendo multiplicado por raiz de 4006 de 89 mais 12 raiz de 55. Vamos dar uma mexida nisso aqui, ó. 4 vezes 11 é 44. Aí, 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12. E raiz de 11 vezes raiz de 5 dá raiz de 55. E 3 ao quadrado dá 9, vezes 5, 45. E aí, 45 mais 44 vai dar 89. Então, o que a gente tem aqui, ó, é raiz 4006 de 89 menos 12 raiz de 55, vezes raiz de 4006, 89 mais 12 raiz de 55. Então, como agora os nossos índices estão iguais, a gente pode juntar tudo em uma raiz só. E aí você teria 89 menos 12 raiz de 55 vezes 89 mais 12 raiz de 55. Outro produto notável, não é? E aí ficaria o primeiro ao quadrado, que é 89 ao quadrado, menos 2 vezes 12. Não, 2 não, ó. Menos o segundo ao quadrado, né? 12 ao quadrado vezes a raiz de 55 ao quadrado, que é 55. Tá? E aí a gente tem que fazer essas continhas aí. 89 ao quadrado dá 7.921. 12 ao quadrado dá 144. Vezes 55 dá 7.920. Então, esse menos esse vai dar 1. E aí você vai ter como resposta raiz 4006 de 1, que é a mesma coisa aqui, 1. Dando aí a alternativa A. Tá? Então, essa questão aí, ela era uma questão de produto notável e raiz, né? Você tinha que saber aí igualar índices, você tinha que saber juntar raiz e principalmente produto notável, tá? Bom, vamos aqui para a próxima questão. A
próxima questão pede para a gente colocar os números abaixo em ordem crescente, né? Que é a questão 9. Aí a gente tem aqui que o A é 3 elevado a 60, o B é 4 elevado a 48, o C é 7 elevado a 36, o D é 18 elevado a 24 e o E é 300 elevado a 12. Aí, pessoal, ó, não sei se vocês lembram quando eu comentei desse tipo de questão, né? Quando a gente tem que comparar potências, você não vai fazer 4 elevado a 48, né? Você não vai fazer 300 elevado a 12. A ideia aqui é ou levar todo mundo para a mesma base, ou levar todo mundo para o mesmo expoente. Só que se você olhar aqui, ó, tem como transformar o 7 e o 4 numa mesma base? Logo de cara assim, ó. Meio difícil, né? Se fosse 2 e 4, até dava, porque você consegue transformar o 4 na base 2. Você fala que o 4 é 2 ao quadrado e pronto, né? Só que nesse caso aqui, não daria para fazer isso. Mas, se vocês olharem aqui, dá pra gente deixar todo mundo no mesmo expoente, né? Porque aqui é 12, aqui é tudo múltiplo de 12 os expoentes, ó. Estão vendo? Então seria interessante a gente levar todo mundo pro mesmo expoente. Então o 60 é 5 vezes 12. Então o A, ó, é 3 elevado a 5 vezes 12, que é a mesma coisa que 3 à quinta elevado a 12. Tá? Então o A é 3 à quinta elevado a 12. O B é 4 à quarta elevado a 12. O C é 7 ao cubo elevado a 12. O D é 18 ao quadrado elevado a 12. E o E é 300 elevado a 12. E agora a gente tem que comparar qual dessas bases é maior, tá? Porque ela vai dar pra gente o maior número, tá? Então, 3 à quinta, ó, 3 vezes 3 é 9, vezes 3 vezes 3 é 81, vezes 3 é 243. Já achamos o A. O B, ó, 4 vezes 4 é 16, 16 é 256, 16 ao quadrado. Achamos o B. No C, 7 vezes 7, 49, vezes 7, 343. O D. O D é 18 ao quadrado. 18 ao quadrado é 324. E o E é 300 elevado a 12, né? Então, qual desses números aqui é maior? Ó, o maior é o C, seguido do D, seguido do E, seguido do B, seguido do A. Então, a gente tem que marcar essa alternativa aqui, ó. A, B, E, D, C, né? A gente teria, então, a alternativa B para a questão 9. Tudo bem, galera? E aí a questão 10 eu vou estar resolvendo ela aí no próximo vídeo, beleza? Acompanha aí.